quais são as melhores práticas para publicar um livro jurídico? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. A publicação de livros e periódicos jurídicos é um processo complexo, mas que é fundamental para a reputação dos autores e para o exercício da advocacia. Para responder dúvidas comuns sobre a relação entre direito e mercado editorial, neste episódio temos o prazer de receber a Juliana Ono, que é diretora de operações de conteúdo na Thomson Reuters e da editora Revista dos Tribunais. Juliana, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Muito obrigada pelo convite, Leandro, e vai ser um prazer falar com todos vocês sobre esse tema que é a nossa vida aqui. Legal. E, Juliana, como um advogado pode saber se a sua expertise tem potencial para ser um objeto de um livro? É bem interessante essa pergunta, Leandro, porque o livro, na verdade, ele é uma consequência de uma trajetória, né? Então, ele surge como uma materialização daquela expertise de uma trajetória completa sobre um tema. Né, ele vai ser muito mais interessante, não só com relação ao conhecimento técnico do autor, né, mas também tem muito a ver com a experiência daquele autor nesse assunto. Né? Então, a gente tem aqui alguns atributos-chave, podemos dizer assim, né, que a gente costuma seguir com relação a isso. Né? São 5 pontos, basicamente. Né? O primeiro, eu chamo aqui de relevância do tema e do timing, ou seja, o tema em que o autor ou candidato a autor, que ele esteja se especializando, esteja buscando conhecer mais, etc., ele deve ser relevante e, se possível, cativante. Então, é um assunto que esteja aí gerando discussões, que tenha perspectivas e nuances, que esteja em reflexão e sendo pertinente e relevante para aquele momento, né? Aí que entra o timing. Às vezes o tema é relevante, mas o timing dele já passou. Por quê? Porque a quantidade de conteúdos que existem hoje, ela é infinita, né? Então, a relevância é essencial para a obra aí nesse sentido. O segundo ponto que eu destaco é o ineditismo. Além de ser um tema de relevância, né, a gente precisa, dentro daquele tema, encontrar um ângulo que seja inédito, digamos assim, né? Porque são muitos aspectos e muitos pontos de vista que cada assunto tem. Então, encontrar um ineditismo de alguma maneira naquele tema é super importante, né? Porque é muito difícil hoje em dia você ter um tema que ninguém nunca falou sobre, ninguém nunca escreveu ou gravou um vídeo, enfim. Então, encontrar um ângulo inédito é super importante. O candidato a autor, ele precisa encontrar a sua abordagem inovadora sobre aquele tema, ou a sua capacidade de aprofundamento ou análise, né, para levar essa temática um passo além. O terceiro ponto é profundidade. Esse é um atributo aí que surge justamente pensando em levar essa temática um passo além, né? Então, é encontrar um próximo nível em termos de elaboração do assunto. E se a gente pensa em obra literária, a gente precisa dessa profundidade, né? Porque teorias rasas ou textos menos aprofundados, né? A gente vê aos montes na internet. Para ser conteúdo de livro, é muito importante a profundidade, né? O conteúdo, ele tem que estar robusto, ele tem que se sustentar na maneira como ele é apresentado, né? Então, isso significa que o autor se aprofundou na pesquisa, ele tem a fundamentação, então sempre que ele faz uma referência, ele diz da onde veio aquela referência, né? E assim vai. Eu costumo sempre dar um exemplo que é muito comum a gente encontrar nas nossas reuniões de aprovação de conteúdos, né? Quando o autor diz, por exemplo, a doutrina predominante diz que, se o autor, quando ele disse isso, se ele não disse por que aquela doutrina é predominante, eventualmente a gente encontra um problema aí que falta fundamentação, digamos assim. Perfeito. Não quer dizer que reprova o conteúdo, quer dizer que a gente pede, quero as referências de por que você está afirmando que essa é a doutrina predominante. Né? Isso faz com que o material tenha uma robustez e que tenha uma estrutura tal que realmente seja sólido e com potencial importante para que ele sim seja referência de outros trabalhos. O quarto ponto é a demanda. Então, quando a gente fala em uma editora jurídica, a gente já está falando de um nicho. A gente já está falando do nicho do mundo jurídico. Mas
a gente precisa entender quantos leitores estão dispostos a mergulhar naquele conteúdo, né? Claro que quando eu falo, por exemplo, de revistas, de periódicos, né, em que a gente tem diversos artigos científicos, ali a demanda eventualmente será criada, né? Porque no artigo científico, a gente sim trata de muitas coisas que às vezes nem existem ainda, dizendo assim de maneira geral. Mas a demanda é importante, porque senão também a gente não vê relevância, né, em termos de mercado, né? E ninguém quer publicar um livro em que ninguém leia, certo? Então, por isso que a demanda é importante também. E o último ponto é clareza. Né? É engraçado que quando a gente fala em livro, que são textos, a gente pode pensar normalmente na clareza em primeiro lugar, né? Mas como é uma trajetória, a clareza é mais um atributo aí nessa trajetória. Precisa, né, o autor precisa sim ter uma boa capacidade de estruturação e alguma didática, porque a gente tem que pensar que a comunicação, ela é muito mais do que só palavras, né? Se você pensar aqui, nós estamos usando voz, entonação, se for um vídeo, a gente vê, tem expressão corporal, expressão facial, e a gente sabe que o texto em si é um percentual muito pequeno da comunicação humana. Então, essa boa capacidade de estruturação e esse talento, né, ou prática, né, eu diria assim, de conseguir se comunicar com um leitor, fazendo entender a mensagem que ele quer passar só com texto, ainda que a gente use outros recursos hoje em dia, é muito importante para que o leitor seja capaz de entender com clareza e sem grandes dificuldades aquela mensagem, né? Acho que, em resumo, são esses 5 itens que eu queria destacar. Perfeito, Juliana. Ou seja, tem muito critério para se levar em conta, né, a escolha para publicação de uma obra. E nesse contexto, uma dúvida que eu vejo bastante comum entre os advogados, por exemplo, que é o seguinte: quando que eu procuro uma editora, né? Quando eu tenho a ideia do livro, ou primeiro tem que escrevê-lo e depois procurar a editora? Tem um momento certo? Com relação ao que a gente espera receber, né, na prática, né, tanto faz, né? O que é realmente importante é que se cumpra esses requisitos, esses 5 requisitos que a gente comentou. E esses 5 requisitos, com exceção de clareza, por exemplo, e tudo mais, né, a gente costuma ver na trajetória do autor sobre aquele tema, né? Então, precisa sim ter, antes de submeter o projeto, né, para apreciação, precisa sim ter uma pesquisa preliminar extensa, né? E de maneira que já se tenha uma estruturação, né, muito boa, né, com boa articulação e com referências sólidas. Isso é importante. Mais ou menos como a gente vê aí na academia, né, nas universidades, com projetos de pesquisa, ou mesmo em mercado com projetos em geral. E lembrando e destacando sempre que o livro nunca é o primeiro passo. O livro é a consequência. Então, legal. É essencial, quando a gente delimita bem a temática, é super importante que o autor tenha experiência naquele tema, né? Então, que ele tenha experimentado essa proposta em espaços de diálogo, que sejam, né, eventos, né, palestras, né, artigos menores sobre partes do que ele quer escrever, redes sociais que sejam, em que ele tenha alguma interação com o seu público, né, e assim vai. Por quê? Porque pensa assim, cada assunto tem diversos pontos de vista. E ao ele fazer isso e interagir com seus futuros ou atuais leitores, né, interlocutores, o ajuda a amadurecer esse projeto. Por isso que, além de amadurecer o conteúdo em si, é importante testar a receptividade para ter certeza da relevância desse assunto, entender se o timing está correto e aí, através dessas interações, ele completar essa trajetória que chega no livro. Interessante. E de uma maneira prática, Juliana, como que vocês selecionam autores para livros e periódicos publicados pela editora? A gente eventualmente não seleciona autores, né? Na prática, a gente recebe muitos projetos todas as semanas. E perfeito. A gente tem um conselho editorial que é totalmente independente. Eu costumo frisar isso, né? Porque o fato de eu ser a diretora da editora Revista dos Tribunais não quer dizer nada, porque o conselho é totalmente independente, né? Ele é formado por um grupo de pessoas, um grupo de editores, né? Que conta, inclusive, eventualmente com consultoria de outros autores.
altamente gabaritados. E aí, isso é um dos pontos mais importantes aí da nossa tradição centenária, né? O que diz muito sobre, não só sobre a própria revista dos tribunais, mas também sobre a Thomson Reuters, né? Então, eu tenho 2 etapas. Na primeira, a gente vai olhar muito aqueles 5 itens que eu mencionei lá no início, né? Perfeito. Mas, basicamente, a gente olha conteúdo, linguagem, né? Estrutura, tema, e já olha a trajetória do autor, né? Então a gente faz uma análise em que ponto aquele autor está na sua carreira, né? Para a gente entender o quanto ele seguiu já nessa trajetória para chegar no livro. E passando dessa etapa, aí tem uma análise mais de negócio, em que o editor defende a obra para ver se atende à viabilidade aí da companhia, né? E aí nessa segunda etapa, sim, a gente vê mais aspectos de negócio do que de conteúdo em si. Bacana, Juliana. E quais dicas você daria para um advogado para ele garantir a qualidade e relevância do seu livro? Leandro, eu sempre friso que o livro tem que ser a consequência, né? Ele não é a causa, e eu sei que ajuda em reputação, né, e tudo mais, mas o livro, para ser bacana e ter relevância, né, ele tem que ser a consolidação daquela jornada, daquele autor, né, naquele tema. Perfeito. Então é mais ou menos um reforço do que a gente já falou, né? Precisa ter muita experimentação, precisa construir esse tema com o seu público, definição de público e olhar para o público, para quem o autor quer escrever é super importante, porque senão você constrói alguma coisa que eventualmente não tem aderência para aquele público que você quer atingir, né? E a gente pode fazer um paralelo com a música, até chegar a demo, até chegar ao álbum, né? O artista faz muita aula de canto, de performance, participa de concertos, começa fazendo pequenas apresentações em que ele observa a interação com o público. E aí, o primeiro álbum do artista é resultado de muito dessa experimentação. Perfeito. Então, acho que o livro é muito parecido, né? Ele é uma consequência realmente de uma trajetória que envolve pesquisas muito aprofundadas e experimentação e interação com o público que ele quer atingir. Ou seja, tem que ter muito preparo, né? E falando de preparo, Juliana, quais são as etapas que vocês consideram para publicar um livro? Bom, a gente basicamente, né, pode falar assim, bem assim, high level em 3 etapas, né? A gente tem a etapa do conteúdo. Perfeito. Né? Se eu voltar um pouquinho antes, a gente tem a etapa, obviamente, de aprovação do conteúdo, mas quando ele entra na nossa produção, eu tenho a parte do conteúdo, né, em que tem todas as revisões e tudo mais, um vai e volta bem intenso com o autor, né, para entender algumas coisas, para refrasear, né, e assim vai. Aí depois a gente trabalha a forma, seja ela para online, para e-book e impresso, com a diagramação e capas e tudo mais. E a terceira etapa a gente pode chamar assim de ativação, né? Que é quando a gente vai a mercado. Então, quando a gente vai a mercado, não só a gente deixa a obra disponível para venda, como a gente trabalha os mercados mais aderentes, porque mesmo dentro do mercado jurídico, né, a gente tem diferenças entre os focos dos livros, e aí a gente trabalha bastante também a questão do marketing, né? O marketing daquela obra, daquele autor e assim por diante. Perfeito. E, em média, quanto tempo demora entre uma primeira conversa de um autor e a publicação do livro? Vocês têm uma estimativa? É bem difícil dar essa estimativa, porque depende muito do conteúdo. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, que quando saiu a reforma trabalhista, alguns anos atrás, a última, né, reforma trabalhista, antes da pandemia, tem obras que a gente fez em uma semana, né? Por quê? Porque era uma regulamentação nova, com um público que precisava ter maneiras seguras de se informar. Então, a gente fez uma produção, assim, muito rápida, né, com muita parceria dos autores, né, e a gente conseguiu entregar em muito pouco tempo o livro. Agora, eu tenho livros que demoram anos. Uau! Porque a depender do tema, ou depende de regulamentação, ou tem um projeto de lei que se sair muda o conteúdo, ou vamos esperar a repercussão geral que está no Tribunal Superior. Então, depende muito do tipo do conteúdo, porque a gente tem que publicar de uma maneira com ele estável, digamos assim, ou com maneiras de ser atualizado se preciso, isso também a gente faz, né? E também tem muito a ver com o momento de mercado, né? Normalmente, se sai uma regulamentação nova, a gente precisa fazer com mais agilidade, né? Agora, se é alguma coisa
mais estável e tudo mais, a gente trabalha com outro tipo de tempo. Legal. E uma dúvida que eu tô pensando aqui, Juliana, que o nosso ouvinte pode ter agora é o seguinte: quais são os temas que geram maior interesse do público da revista dos tribunais nesse momento aqui que a gente grava o episódio? Então, não tem tema. Não tem. Não, que gera maior interesse do nosso público de RT, não tem, né? Qual que é o ponto? A gente tem inúmeras, dezenas de áreas do direito. Sim. Se eu olhar dentro de cada área do direito, tem vários temas dentro de cada área que nos interessam. Por isso que eu volto a focar na trajetória. Perfeito. Eventualmente tem um tema até que, nossa, nem é tão novo, e pro momento que a gente tá, talvez ele nem seja tão, assim, urgente, mas quando a gente olha para a trajetória que o autor viveu para chegar ali naquele conteúdo, a gente não tem dúvida, é esse aqui que a gente vai publicar, porque vê que experimentou, vê que deu muita palestra, vê que tem feedbacks, ou seja, tá maduro o conteúdo, né? Então, Perfeito. É muito mais isso a trajetória do que o tema em si, com exceção desses exemplos que eu até já dei, né? Saiu uma reforma trabalhista nova, então a gente tem que focar nisso. O que precisa pensar é que dentro de cada especialidade, a gente tem inúmeras possibilidades sempre. Quando a gente volta lá no item ineditismo que a gente falou na primeira pergunta, lá no comecinho, né, de olhar para um tema, ainda que ele não seja novo, mas que tenha uma inovação daquele autor naquele tema, seja por experimentação, seja por uma pesquisa aprofundada e conexões com outras pesquisas, isso faz com que esse tema seja interessante para nós, e pensar que o direito em si ele é muito vivo. Então, um tema que pode me interessar hoje, se amanhã entra um outro projeto de lei, ele já não interessa mais amanhã, né? Então, é muito difícil a gente descer uma lista de temas que geram interesse, porque muda todos os dias e são inúmeros temas dentro de cada área do direito. Interessante, Juliana, e evoluindo aqui a nossa conversa, né, tem como a gente ignorar o contexto da pandemia, né, que a gente vivenciou nos últimos 2 anos, e também as transformações culturais e tecnológicas. E nesse sentido, você acha que o comportamento dos consumidores de livros jurídicos mudou nesses últimos anos? Não tenho dúvida, Leandro. Tá. Não tenho dúvida dessas mudanças, né, são mudanças que a gente acompanha há alguns anos, e eu te afirmo que a pandemia acelerou esses comportamentos que a gente já tinha acompanhando e estudando já há alguns anos. Mas a pandemia nos deu aí uma oportunidade para confirmar, né, o acerto do caminho que a gente tem adotado nos últimos anos, principalmente com relação às formas diferentes em que a gente quer entregar a informação, o conteúdo em si, gerando estímulos diferentes que envolvam o leitor, seja ele estudante ou seja ele o profissional, com uma experiência cada vez mais imersiva e inovadora. E aí eu falo aqui especialmente de recursos multimídia, que a gente tem colocado à disposição do leitor. A gente sempre tenta buscar recursos que ajudam o leitor a se informar em menos tempo, porque a escassez de tempo, eu acho que é uma coisa certa na vida de todo mundo, né? Então a pandemia no fim nos ajudou bastante a confirmar algumas coisas, porque acelerou os comportamentos de consumo de conteúdo que a gente tem visto nos últimos anos, e a gente tem ido muito firme aí nessa esteira, principalmente tecnológica, para ajudar o nosso leitor a se informar cada vez melhor em menos tempo. Interessante, você disse que tem mudado muito até o formato, e pensando em formato, tem uma pergunta que ela sempre está presente nesse debate acerca do mercado editorial, que é: o livro impresso ele vai morrer? Qual que é a visão de vocês sobre essa pergunta? Eu acho que nunca vai morrer, né? Tá. Porque eu acho, o que eu sempre acredito é que existem inúmeras hoje com tecnologia, você tem inúmeras maneiras de consumir conteúdo e inúmeras Perfeito. maneiras de dispor o conteúdo. Agora, se você pensa em pesquisas aprofundadas, se você pensa mesmo no estudante que vai prestar concurso público, ou se você pensa em criação de teses, o livro é muito mais agradável, né? Muito mais aderente, digamos assim. Enquanto que, às vezes, o profissional, né, da prática jurídica, que tem que responder 10 consultas de 10 assuntos, às vezes, diferentes, para ele a maneira talvez mais fácil seja consultar trechos de um livro digital, que ele digita o que ele precisa e já vem à mão a resposta do que ele procura. Então, eu acho que tem várias maneiras de consultar, ou às vezes, um assunto novo, e aí um
vídeo, e a gente tem vídeos, né, nos livros também do próprio autor, em 3 minutos dá a definição que ele precisa para seguir o trabalho dele. Então, eu acho só que tem formas variadas, né? Não acho que o livro vai acabar, mas sim, o desafio é como fazer com que a quantidade de leitores, ainda que não sejam de livros papel, siga interessado pelos conteúdos aprofundados que a gente tem. E Juliana, nesse contexto de tanta transformação, né, como que a revista dos tribunais e a Thomson Reuters tem inovado para garantir o acesso do mercado jurídico às principais informações da área, que são muitas, né, por sinal? Sim, a gente costuma dizer que somos tradicionalmente inovadores, né? É estranho dizer isso de uma empresa de 110 anos, mas se você pensar lá no ano 1 da revista dos tribunais, você percebe que sem internet, né, com muita dificuldade para obter jurisprudência, o que foi feito lá atrás? Né? Vamos criar um periódico em que a gente vai nos tribunais, pega as jurisprudências mais importantes, imprime e manda pro leitor, né? Então, quer dizer, a sua maneira e o que era condizente com a época, né? Então, desde o ano 1, a revista dos tribunais é inovadora. Por isso que eu digo que nós somos tradicionalmente inovadores. Inovação pra gente é menos sobre seguir novidades e mais sobre assegurar que a gente está atendendo às necessidades dos nossos leitores, dos nossos clientes. Então, por isso que eu estava comentando sobre a pandemia confirmar nossas escolhas recentes, os nossos esforços aí nos últimos anos em que a gente acelerou a digitalização, né, justamente para a gente estar posicionado dali por diante, né, para apoiar os nossos leitores nos seus desafios, não só os atuais, mas como futuros. Né? A gente tem aí convergido para entregar o melhor conteúdo da forma mais acessível possível, né, para estudantes, para profissionais e leitores em geral, porque o tempo é um problema, todo mundo tem problema com escassez de tempo. Então, a ideia sempre é cobrir áreas maiores e mais complexas, né, atendendo aí as mudanças dinâmicas aí nesse cenário regulatório, né, que é um desafio para qualquer negócio que sobreviva né, com base em regulamentação, né, a quantidade de mudanças é assim enorme, né, mas a ideia sempre, desde o marco 1 da revista dos tribunais, né, e segue muito mais forte ainda com a Thomson Reuters, sempre é apoiar os clientes nas temáticas de uma nova realidade que muda todo dia e agora a gente agrega aí a incerteza. Então, por isso que a gente tem mais integrações digitais com conteúdo complementar, com QR Codes que amplificam ou facilitam, às vezes, conceitos. Né? A gente também foi um dos primeiros aí a apostar muito em direito digital e em novas tecnologias e suas consequências, né, no mundo jurídico. Então, inteligência artificial, né, blockchain, toda essa parte de advocacia 4.0, né, LGPD, etc. Né? Então, tudo isso fez, por exemplo, que a gente tivesse aí até uma excelente recomendação de bibliografia do STJ, né, porque a gente apostou em direito digital, por exemplo, antes até que a gente tivesse consciência que ele se tornaria uma matéria autônoma, né? Não tinha essa matéria e hoje a gente vê que algumas faculdades já têm essa matéria. Né? Então, a ideia aqui principal hoje, né, é otimizar não só a linguagem, né, para um público que não apenas consome novos estímulos, né, mas produz também conhecimento em novas linguagens. Então, a gente tem apostado bastante em infográficos, em visual law, né, em vídeos, em mapas mentais, né, que são materiais audiovisuais que ajudam o profissional a entender muito mais rapidamente, né, os conceitos e as mudanças e suas consequências. Né? E também o que a gente faz bastante é manter uma conversa muito ativa, né, com esse público, com o nosso cliente, né, digamos assim, né, seja via webinar, seja via eventos de maneira geral, né, algumas interações, a gente provoca às vezes interações entre leitores e autores, né, sempre tentando buscar com esses leitores, né, se a gente está no caminho certo ou se a gente muda mais alguma coisa na nossa trajetória, porque no fim tudo é feito para esse leitor, para que ele consiga ser informado da melhor maneira possível. Né? E claro que a gente também, buscando essa inovação, a gente tem investido em parcerias, né? E o foco principal é democratizar o acesso ao conteúdo jurídico de qualidade, porque se antes a gente só tinha livros,
né? Livros, eventualmente, com linguagens bastante rebuscadas, né? Muito aprofundados, né? Que esgotam aquele assunto. Né? Hoje a gente tem pessoas que não se interessam em saber tanto sobre um único assunto. E a gente quer que o leitor fique confortável em consumir o conteúdo da maneira como ele deseja. Então, se ele quer só consumir, né, no livro os vídeos ou se informar daquele conceito num visual law, né, a gente está aqui para prover tudo isso, ou seja, democratizar mais o acesso ao conteúdo jurídico de qualidade. Muito bom, Juliana. Nosso bate-papo tá muito legal, mas a gente já está caminhando para o final. E como uma última pergunta, né, você comentou que a Revista dos Tribunais está comemorando agora 110 anos, né, e você trouxe aqui para o nosso ouvinte, né, vários aspectos, né, que contribuíram para o sucesso de vocês. E na sua visão, como que você consegue vislumbrar a Revista dos Tribunais, né, de hoje em diante? Para qual caminho você acredita que a editora caminha? Eu posso aqui citar alguns fatores que são realmente determinantes aí nessa nossa trajetória, e são fatores que a gente vai seguir com eles. Então, primeiro, acho que a vanguarda em termos de conteúdo, né? A gente investe em temas mesmo antes de eles se tornarem efetivamente relevantes na comunidade jurídica. Isso tem sido assim há décadas, né? Foi lá atrás com o direito ambiental, por exemplo, né? Foi recentemente com o direito digital, e assim a gente quer seguir, né? Ou seja, sempre de olho em temas que vão ser importantes no futuro, né? O segundo ponto que eu destaco seria seguir informando o caminho adiante, ou seja, a gente quer se manter como parceiro que provê informações confiáveis e que preparam, né, a comunidade jurídica para o que está por vir. E por último, né, eu falaria aí de conhecer o nosso público, né? A gente sabe que a gente conhece o nosso público do passado, né? Um mercado jurídico bem tradicional. Aí hoje a gente já tem um mercado jurídico que mescla o tradicional com um público novo, né? E a ideia é seguir conhecendo e reconhecendo esse público, né? Seguir obcecado pelos clientes, obcecado pelos leitores, né? Para a gente sempre encontrar a direção em que a gente precisa ir para informá-los, né? Seria mais ou menos ir onde o leitor está e levar o leitor aonde ele quer chegar, né? Então, basicamente, lidar com os desafios do leitor e do segmento jurídico, pensando que a editora não tem um fim em si mesmo, né? O fim da editora é atender o leitor. Muito bom. Legal, Juliana. Nosso episódio está chegando ao final e foi um grande prazer recebê-la aqui no Juridicast. E muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro, a oportunidade e fico à disposição aí sempre de vocês. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.